Avisos. Esse vídeo pode conter alguns dos seguintes temas. Se você não se sente confortável com isso, não tem problema. Você pode assistir aos outros vídeos do canal. Bem, avisos dados, vamos pro vídeo. Bom dia, senhoras, senhores, cachorros, gatos, Omnitrix, Hello Kitties e tudo incluso aí no meio. Eu espero que vocês estejam bem. Depois do vídeo de Zika e os camaleões, eu e o editor decidimos falar um pouco sobre um assunto que já tínhamos em mente há algum tempo. Há algum tempinho mesmo, né? Não é muito tempo não. Mas antes disso, eu quero te dar o benefício da dúvida. O quão longe você pode ir por algo que você quer? Essa é uma pergunta que para todos é bem simples. Tem a página 2 ou tetapom, mas para algumas pessoas essa linha tênue entre o aceitável e o desagradável, até mesmo criminoso, não existe quando se trata dos próprios objetivos. E isso é ligeiramente preocupante. Quer dizer, não é como se existisse algum louco suficiente para arquitetar toda uma narrativa baseada na pura orquestra que essa pessoa arquitetou para fazer parecer que ela é o herói da história, né? Né, gente? Mouthwashing é um jogo surpreendente, disso não temos dúvida. A narrativa consegue te enlouquecer e te entreter ao mesmo tempo. É simplesmente genial, é absolutamente genial. A narrativa segue diversos pontos de vista ao mesmo tempo que vemos outras perspectivas sem nem sequer trocar de personagem. Jimmy é o atual capitão da nave quando o jogo se passa. Mouthwashing é um jogo de 2024, um terror psicológico em primeira pessoa com visuais retrô que narra a agonia da tripulação da nave de carga Tulpar, um nome de comida, após um acidente deliberado. Presos no espaço, os 5 tripulantes se enfrentam à escassez de suprimentos, a loucura e o ódio contra o capitão, que sobreviveu mutilado. A história não linear aborda a loucura da tripulação, o isolamento e a relação abusiva entre o capitão, o Curly, e seu subordinado, o Jimmy, que logo após o acidente passa a ter o controle da tripulação, assumindo a responsabilidade. A tripulação descobre que o cargueiro que transportava apenas enxaguante bucal, 14% de álcool, tá? Diga-se de passagem. Intensificando o desespero e a decadência mental. Jimmy se sente injustiçado a todo momento por receber o título de capitão no pior momento da narrativa, quando não há tantos suprimentos, os remédios estão acabando, tem espuma pra todo lado e supostamente todos são inúteis. No ponto de vista de Jimmy, ele sempre tem uma visão superior de si mesmo. Por exemplo, vendo Anya, a enfermeira da nave, provavelmente como um cordeiro inútil e indefeso, que nem consegue dar os remédios pro Curly, que sobreviveu por crueldade. Até porque todos os seus erros são pagos em vida. Jimmy até desabafa com Curly sobre como tudo parece ser um fardo que apenas ele tem o direito de carregar. A responsabilidade pelos seus atos fala tanto com o Curly quanto com o Jimmy, ambos que cometeram erros irreversíveis e é preciso pagar por eles. Jimmy, em um ato de loucura, consegue furar a bolha do limite e arquiteta uma narrativa doentia, onde ele é, ou pelo menos foi, o capitão perfeito. Você não entendeu? Calma aí, senta aí que eu vou te explicar. A Anya se tranca na enfermaria com o ex-capitão e a caixa com a arma, supostamente tentando atacá-lo. Ao falhar em descobrir o código, ela então se com overdose de remédio. Aliás, um fato mórbido e curioso que nos foi trago à tona pelo user @pipoca3423. No começo do jogo, os analgésicos que Curly toma é Ixocodona. Peço perdão se eu gaguejar um pouco, não sei falar o nome de remédio. Que é super forte. Se alguém ter uma overdose com ele, vai ser que nem um estereótipo. Sono pesado, dificuldade de respirar. Ai, como um tomate com sal, né? Vai ser relativamente pacífico se você conseguir relaxar enquanto não consegue respirar. Depois, o analgésico de emergência é paracetamol, que é mais fraquinho. Por isso, ele pode ser consumido por qualquer um. Overdose de paracetamol demora muito para a pessoa
porque o estômago rompe e a pessoa vai regurgitar sangue. A pessoa nem morre pela overdose mesmo, mas por engasgar e asfixiar com sangue. Por isso, quando você entra na enfermaria, depois que a Anya se foi, ela tem sangue na boca e tá com as mãos ao redor da barriga. A dor é horrível. Pior ainda, ela era enfermeira, então ela sabia as consequências da overdose de paracetamol e ela ainda escolheu a morte a ter que ficar na mesma nave que o Jimmy. Pior ainda, o Curly viu tudo e não pôde dizer nada. Gente. É bem. Mas nos ajuda a entender o quão longe alguém pode ir em prol do descanso. Bem, voltando para a narrativa, depois disso tudo que aconteceu com a Anya, o mais novo da nave, Daisuke teria ido contra as ordens de Jimmy Swansea entrando na tubulação, se machucando no processo. Swansea, enlouquecido, teria matado Daisuke. Oi, editor aqui. Passando no vídeo rapidinho, porque nossa queridíssima Chan falou algo errado no vídeo. Na realidade, o Swansea não mata o Daisuke porque ele está louco. Na realidade, o Daisuke já tá muito machucado e pelas palavras dele, ele decide acabar com a dor do Daisuke. Eu só tinha isso pra falar mesmo. Bom vídeo e não esquece do like, hein? E Jimmy, o nosso herói, só que não, teria amarrado Swansea e então o matado. Após isso tudo, ele teria ido até a enfermaria, pego o ex-capitão colocado na cabine de ejeção, o salvando entre muitas aspas, caso algum dia ele fosse encontrado. Tá tudo bem, Curly. Você vai ficar bem. Você sempre me apoiou, acabei machucando você mesmo que estivesse tentando nos salvar. Mas agora você irá sobreviver. E como você disse, juntos podemos dar um jeito em tudo. Eu estou orgulhoso de ser seu amigo copiloto, capitão. Ninguém pode machucar você agora. A gente consertou tudo. Eu consertei. Um ato de honra, tirando a sua própria vida após se livrar das provas. Vocês entendem como tudo na narrativa funciona tão bem em prol de como ele quer ser visto quando encontrarem a nave Tupa? Isso se algum dia ela for encontrada. O Jimmy apostou tudo em uma possibilidade de ser visto como um herói, mesmo tendo 90% de chance de ninguém nunca, eu digo e repito, nunca acabar encontrando eles no espaço antes do tempo previsto. Tudo isso em uma esperança de ser visto como um bom samaritano e cruzar os dedos para que todos comprem a sua narrativa, sabendo que Curly nunca conseguiria desmentir o fato, sabendo que ninguém nunca descobriria o que aconteceu. Parabéns, Jimmy. Como personagem, você é um ótimo vilão. Como pessoa, eu espero que você queime no próprio sangue que derrama. Sangue. Blood Money é um
um jogo indie feito pelo @ShroomeChrist no Twitter. Mais um jogo que olha na tua cara e pergunta o quão longe você pode ir, mas dessa vez por dinheiro. No começo somos apresentados ao Harvey Harman Harvington. Sim, o nome dele é uma piada, tá? Logo após recebemos a notícia de que precisaremos de $25 mil para uma cirurgia. Ô Marcelo, me empresta R$100. O quê? Então, encontramos Harvey, que nos oferece um clique por $1. Durante o jogo, você tem acesso ao shop, que te permite comprar mais itens e ganhar mais dinheiro com os cliques. Porém, conforme você avança no jogo, você percebe que os itens vão ficando cada vez mais... É suspeito que falo. Começando com uma pena, depois uma agulha, então um martelinho, uma tesourinha, uns fósforos, uma faca, e aí a gente tem o último item. Não. Wait. Durante todo, eu digo isso e repito, tá? Todo o processo, o Harvey tenta te convencer a parar com isso. Dizendo que tem uma vida fora daquela barraquinha e que tem uma família com uma esposa e filho. Porém, isso não é o suficiente para parar o jogador. O jogo conta com exatamente 3 finais. É um jogo bem fechadinho. O bom, o normal e o ruim. No final bom, você não feriu o Harvey nenhuma vez e conseguiu os 25 mil honestamente. O jogo até tira uma com a tua cara te chamando de bom samaritano, já que o item inicial, a pena, te dá só $2 por clique. Então seriam mais ou menos 12.500 cliques até os 25 mil que a gente precisa. É um tempão, sinceramente. No final normal, a gente não compra o último item e só vai embora depois de todos os maus tratos contra o Harvey. Mas o jogo não acaba por aí. Na cena final temos o Harvey completamente diferente, sem aquele jeito brilhante que ele tinha no início da jogatina. Veja como massacraram meu garoto. E nenhum júri, dizendo que era óbvio que seus atos não terminariam por ali. E no final ruim, você já deve imaginar o que acontece. Depois que você faz o Harvey usar o paletó de madeira, você vai embora com todo o dinheiro que tinha ali. E descobrimos que a cirurgia não era mais do que uma mentira. Uma desculpa para você, jogador, fazer o que quisesse com uma justificativa, um propósito, uma razão para você fazer o que fez. Entertainment? What kind of sick fucking game is this? I don't fucking care! What you... Mas é claro que junto desse jogo surgem inúmeras perguntas. Mas por que o Harvey tá naquela barraca em primeiro lugar? Por que os itens são daquele jeito? Se ele mesmo fica com medo? Por que ele só não fugiu ao invés de ficar ali e aguentar tudo? E muitas e outras perguntas. E é aí que entramos no próximo tópico do vídeo. O jogo começa com um diálogo entre Harvey e sua esposa, Eumi, perguntando sobre o quão seguro seria o plano que eles estão tentando fazer. Eumi garante que sim, e Harvey é convencido a entrar em uma simulação. Por qual motivo? Calma aí que eu te explico. Harvey, em primeira instância, parece bem tranquilo com a simulação e admite confiar bastante na própria esposa. Apenas o melhor marido de todos. Gente, me provem o contrário, Porém, ao longo dos dias, Harvey começa a expressar saudade do próprio filho, o Toby. Algo que o mesmo também expressa, perguntando para a própria mãe quando o papai dele vai voltar, enquanto a Yumi diz que ele só tá ocupado e precisa se focar no projeto, mas que logo estará de volta. Juntamente disso, temos Harvey dizendo que começou a ter pesadelos, onde ele era brutalmente agredido. Mas Yumi o conforta e diz que são apenas sonhos. Contudo, o mesmo começa a aparecer como machucados, diversos aliás, e a sua esposa tenta convencer que é só uma falha, um bug. Decaying, and you keep telling me you'll fix it, but it only keeps getting worse. No último dia, o Harvey disse que já descobriu toda a verdade. E essa verdade é a que eu vou te contar. Só depois de você se inscrever, dar um like e ativar o sininho. E vamos só continuar. A verdade é que essa simulação é um programa de controle de gastos. O Harvey e a Yumi estão passando por problemas financeiros horríveis e não tem de onde tirar dinheiro. O Harvey tentou múltiplos empregos, mas não conseguiu ficar em nenhum deles, enquanto a Yumi trabalha de secretária. Yumi então decide criar um programa onde essa pessoa conseguiria entrar e viver ali, comer, dormir e até se divertir. Por isso, o nome é Human Expenditure Program, ou em português, Programa de Despesas Humanas, usando a desculpa de que é pelo bem da família. Nessa simulação, o Harvey é colocado para dormir, tendo corpo, não uma consciência,
sendo transportado para o jogo Blood Money. Com o corpo de Harvey indo para o jogo, toda vez que o jogador atinge 25 mil, a mesma quantidade vai para a conta bancária da Yumi. Ou seja, todavia, como eu disse, o Harvey começa a aparecer machucado, e que no último dia ele descobre cedo o jogo pro qual ele vai toda vez que ele dorme, onde o Harvey começa a tomar consciência de onde ele tá e sentir todas as dores de todas as outras versões dele, de todos os jogos, todos os jogadores. Algumas até se rebelando e atacando os jogadores, que relatam como bugs, que a Yumi tenta consertar. Por isso o Harvey não conseguia sair da barraquinha. Por isso os itens eram tão esquisitos. Quando o Harvey finalmente confronta a Yumi, ela tenta explicar que a culpa não é dela, mas ele não quer saber, então eles começam a discutir. Onde Harvey expressa por meio de frases como: eu achei que alguém me amava pela primeira vez em toda a porra da minha vida. E o mesmo então decide deletar tudo isso. Nesse meio é a própria vida. Também temos uma cutscene onde mostra a Yumi devastada na frente do computador, com os jogadores compartilhando informações pessoais dela, como endereço, nome, telefone, etc. E é assim, meus amigos, que o jogo acaba. Bem, gente, esse foi um vídeo, foi um tema bem diferente do que o canal tá acostumado. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a você que assistiu até aqui, ajuda demais. Eu sou o Eu Lírico e até a próxima xícara de café.